Uma das civilizações mais antigas da América, os Maias. Você conhece a verdadeira história? Assista o vídeo até o final, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Os Maias formavam uma civilização que foi desenvolvida na região conhecida como Mesoamérica, que ficava localizada na América Central. Em sua maior parte, na América do Norte, apenas uma parte do território que hoje está localizado o México. A civilização maia teve seus principais centros localizados na Guatemala e no México, mas vestígios dessa civilização também foram encontrados em El Salvador, Belize e Honduras. São conhecidos por serem uma civilização pré-colombiana e também uma civilização mesoamericana. A primeira informação de relevância sobre a religião maia é que eles acreditavam em mais de um deus, portanto eram politeístas. Eles, assim como outros povos mesoamericanos, consideravam que todos os seus deuses habitavam em um local chamado Temochan, um paraíso mitológico. Esse povo acreditava que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças espirituais e pelo poder dos ancestrais. Além disso, pensava que os locais da natureza eram locais sagrados. As cavernas, por exemplo, eram enxergadas como portas para o mundo sobrenatural e eram lugares nos quais uma série de rituais eram realizados. Dentro da religião maia, julgava-se os sacrifícios humanos importantes para garantir que os deuses estivessem satisfeitos e garantissem o funcionamento do universo. Esse povo costumava sacrificar prisioneiros de guerra e pessoas que entregavam-se voluntariamente ao sacrifício. O arqueólogo Nicholas Saunders afirma que os governantes dessa sociedade organizavam milícias com o propósito único de aprisionar grandes guerreiros de cidades vizinhas e então sacrificá-los. Os sacrifícios aconteciam em rituais bastante violentos e as formas mais comuns de sacrifícios eram decapitação e a retirada do coração enquanto a pessoa ainda estivesse viva. As cerimônias religiosas dos maias também eram marcadas pelo seu consumo de substâncias alucinógenas. Os maias possuíam uma sociedade hierarquizada, isto é, dividida em grupos sociais muito bem definidos, cada qual com funções distintas. O grupo mais numeroso da sociedade eram dos camponeses, os responsáveis pela agricultura e pelo abastecimento de sua cidade. A elite era responsável pela administração das cidades-estado e pelas funções religiosas. A autoridade máxima e topo da pirâmide social maia era o rei, chamado de Ajal. Os maias enxergavam o mundo como um local que funcionava de maneira cíclica, isto é, em ciclos de fases que iriam se repetir para sempre. Dentro dessa visão, possuíam um sistema duplo de calendário, em que um era composto por 365 dias, chamado de Raab, e outro composto por 260 dias, que era chamado de Tzolk'in. Acreditavam que a Terra era plana e que ela possuía 4 direções sagradas, cada qual possuindo uma cor respectiva. Utilizavam-se de desenhos de animais para representarem suas ideias filosóficas e outras áreas do conhecimento, como a astronomia. Os maias nunca foram um império propriamente dito, como os incas e astecas, porque a sua organização política era baseada na ideia de cidades-estado, ou seja, cada cidade era uma entidade administrativa independente, com autoridades próprias e fronteiras que eram estabelecidas pelos limites da própria cidade. Os sacrifícios humanos tinham uma importante função na política maia. As citadas milícias formadas pelo rei para aprisionar guerreiros de cidades vizinhas para sacrificá-los, visavam principalmente guerreiros de alto nível e governantes. Isso porque capturar guerreiros conhecidos de outras cidades traziam grande prestígio para o rei responsável pela captura. A civilização maia viveu seu auge durante o período de 250 e 900 anos depois de Cristo. Após esse período, os historiadores apontam que foi iniciada a decadência, que levou ao desaparecimento dos maias. Os principais motivos foram a falta de alimentos, que era resultado da superpopulação e do esgotamento da terra, desastres naturais, doenças e várias guerras. Durante o enfraquecimento da civilização maia, alguns locais perderam de maneira drástica um grande número de habitantes. Essas pessoas mudaram-se para outros locais da Mesoamérica em busca de melhores condições de vida. Com isso, grande parte das cidades maias foram abandonadas e quando os europeus chegaram à Mesoamérica, encontraram essas cidades totalmente ou parcialmente vazias.